Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 24. 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Ou seja, ele estava bem determinado, a perseguir Davi. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Eterno te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Tá vendo que Davi tinha um respeito muito grande por Saul, mesmo Saul o perseguindo, e querendo a sua morte. Hoje nós vemos muito isso, dentro das próprias famílias, de pessoas perseguindo as outras, sem motivo, perseguindo, por implicância. Então, assim, nós não devemos pagar mal com mal, Nós devemos proceder como Davi, porque esse procedimento de Davi agradou ao Pai. Então, se nós queremos agradar ao Pai, nós devemos buscar se espelhar no testemunho que foi dado por meio daqueles que faziam, conforme o coração do Pai. Ainda que nós sejamos aceitos apenas pelo sacrifício do Mashiach, o Mashiach mesmo nos ensina a ter entendimento, daqueles que andaram nos caminhos do Pai. Os companheiros de Davi esperavam que Davi ali mesmo matasse Saul, dizendo que havia chegado o dia que o Eterno tinha dado o Saul nas mãos deles, o inimigo nas mãos deles, E aí disse: far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos, como se fosse até uma prova. Tô dando na tua mão, agora vamos ver, qual que você fará. Então, aí o que Davi fez? Cortou a orla do manto. E ainda assim depois ele se arrependeu, doeu o coração dele. E Davi disse a seus homens: O Eterno, Yahuwah, me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Eterno, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Eterno. Você vê aqui, revela o quê? Porque Saul, ele foi ungido, mesmo que depois o Eterno tenha se retirado dele. Mas ainda assim, Davi considerou que um dia o Eterno escolheu sim ele. Então, assim, o que isso reflete para o nosso tempo? Eu não digo isso em relação a essas lideranças levantadas pela Igreja Mãe Romana, até porque a gente não tem o testemunho dela na palavra. Então, o que acontece? Nós não devemos nos levantar contra quem? Contra os israelitas, contra os hebreus, contra as raízes. Contra as raízes, ainda que eles estejam, não digo isso dos messiânicos, mas dos que não aceitam, os que estão em desobediência, conforme diz as cartas de Shaul. Nós não nos devemos nos levantar contra eles, antes devemos respeitar, sim, como Davi procedeu com Saul. Tem que olhar para essas coisas e tirar testemunho para nossas vidas. Porque nós sabemos sim que o Eterno separou o povo, aquele povo lá, que era o menor povo, para manifestar o testemunho dele de salvação, em todas as gerações. E foi esse povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Qual povo? Um povo que seria separado para deixar o testemunho dele. E nós somos enxertados nesse povo. Tanto é que fala, o verdadeiro israelita é o que é circuncidado de coração.
O povo sempre foi um só, que foi determinado desde a fundação do mundo, né? Com o Mashiach nós somos enxertados neste povo, e todos juntos. O povo do Eterno, um só. Não tem um aqui, outro ali, um antes, um depois. É um povo que sempre foi desde a fundação do mundo. Então, que nós possamos ser como Davi, ter entendimento dessas coisas. 7. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Tá vendo, né? Que mesmo com o poder de ter dado fim na vida de Saul, Davi, em sua humildade, ainda se prostra diante daquele inimigo que estava perseguindo e queria a morte dele. Isso é testemunho para nós também entendermos como as coisas que o Pai se agrada. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Isso aqui já é uma outra evidência de que estavam botando Saul contra Davi, como também fazem com as pessoas, né? Muitas vezes, algumas pessoas nossas próximos a nós também nutrem, né, algum tipo de raiva por nós por conta de outras pessoas que colocam, né, uns contra os outros. 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Eterno hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Eterno. Tá vendo, né? Ele não ofendeu Saul antes, ele deu honra a Saul. 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida, para me atirares. Tá vendo que aqui, nessas palavras, Davi, ele não se vitimiza como Saul fazia diante do povo dele. Lembra? Vocês estão contra mim, vocês estão a favor de Davi. Lembra nos capítulos anteriores? Pois então, você vê que aqui Davi não se justifica. Davi apresenta os fatos, mas ele não se justifica, ele não se coloca de vítima, ele não ataca. Nós devemos meditar nessas palavras para assim sermos nós também na nossa caminhada. E ele continua no 12. Julgue o Eterno entre mim e ti, e vingue-me o Eterno de ti, porém a minha mão não será contra ti. O que ele disse? Que o Eterno que seja juiz sobre os dois, e que se Saul tem feito o mal, que o Eterno vingue Davi em Saul. Lembra? A vingança é do Eterno, não é nossa. E foi isso que Davi mostrou aqui. Isso que Davi disse. Porém, a minha mão não será contra ti, ou seja, eu não pagarei o teu mal com o mal. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Olha que coisa linda. Dos ímpios é que procede a impiedade. Pague o mal com o bem. Porém, a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Olha, você vê que Davi, ele ainda se humilha perante o rei. Porque ele fala: a quem saiu o rei de Israel? Quem que você está perseguindo? Uma pulga, um cachorro morto? Né? Ou seja, para que um rei pudesse sair, né, atrás de alguém, esse alguém deveria ser importante. Mas ele se coloca como menor. 15. O Eterno, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Aí, que nós possamos até decorar esse verso, caso necessário, para usar, né, diante daqueles que têm nos trazido tanto mal, ao invés de pagar com o mal, né?
16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Para você ver, né? Quando nós agimos pelo Espírito do Pai, quando nós fazemos aquilo que agrada o Eterno, até os nossos inimigos, eles se compungem o coração. Eles são tocados por essas atitudes, como nós vemos aqui em Saul. E Saul disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com o bem e eu te recompensei com o mal. Olha isso. O perseguidor reconhecendo o próprio pecado diante de um proceder segundo a vontade do Pai. É pela obediência e confiança no que o Pai nos ensina que os nossos inimigos recebem testemunho para reconhecer o seu pecado diante do Pai e até mesmo diante de nós. E aí Saul continua: Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Eterno, Yahweh, pois te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Tá vendo? Ó, o inimigo até abençoa aqueles que procedem conforme os ensinos do Mashiach. E ele continua: Agora, pois, eis que bem sei que certamente has de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Né? Além de abençoar, ainda confirma o reino na pessoa. Portanto, agora jura-me pelo Eterno que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Tá vendo que aqui no 21, porque Jonatas já tinha feito aliança com Davi, que Davi não desarraigasse, né, a descendência. E aqui Saul também, mais uma vez, pede para que Davi jure que não desarraigarás a descendência e que nem desfaria o nome da casa. Saul, ele era da tribo de Benjamim, né? E nós sabemos que Benjamim ficou junto com Yahudá, né? A tribo de Benjamim ficou junto com a tribo de Yahudá. Bom, e assim termina o capítulo 24 de 1 Samuel. Que essas palavras possam ser guardadas como pérolas na mente, no coração de cada um, serem vivificadas a seu tempo e meditação, para a glória do Pai e benefício nosso. Em nome do Mashiach, abençoa a todos e agradeço.